Olha, vamos mudar de assunto agora, falar daquele caso que a gente trouxe hoje, da criança de pouco mais de um ano, um bebê de pouco mais de um ano, que foi vítima de estupro de vulnerável no bairro Morada Nova, na zona sul de Teresina. O primo da mãe está preso, o principal suspeito de ter cometido esse crime. E a criança, ela foi levada para um abrigo. Só que tem uma notícia nessa história que a gente está aqui sem entender o porquê. Graciane Araújo traz as informações ao vivo em relação à guarda dessa criança. Os pais não vão mais ficar com essa criança depois de passar por todo esse trâmite do abrigo. Como é que vai ficar a situação desse bebê, Grazi? Boa noite. Olá, Aline, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Infelizmente, é um caso que causa tristeza e revolta. Essa criança, como você bem frisou, um bebê de pouco mais de um ano, acabou sendo vítima de um dos crimes mais violentos, Estupro. Essa criança que foi estuprada dentro do próprio seio familiar, em casa, e o agressor, o criminoso, ele teria uma relação ali, faria parte do núcleo familiar. Desde ontem, quando esse caso começou a repercutir, o suspeito foi preso em flagrante, foi encaminhado para a central de flagrantes, e as informações que a gente tem no momento é que a criança, esse bebê, uma menina, foi encaminhada para um abrigo e o destino dela até o momento é incerto. Isso por quê? Porque os pais, o pai é separado da mãe, eles não teriam manifestado condições até financeiras de ficar a partir de agora sob os cuidados desse bebê. Então, por isso, ele segue aguardando num abrigo até uma decisão da Justiça. Agora há pouco eu conversei com o conselheiro tutelar que está acompanhando esse caso e deu mais detalhes sobre o andamento em relação à guarda. Diante da impossibilidade de ambos os genitores ficarem com a criança naquele momento, a medida que restou ao Conselho Tutelar foi institucionalizar a criança, ou seja, conduzi-la a um abrigo, e conforme o próprio artigo 137 do Estatuto da Criança e do Adolescente afirma, somente a autoridade judiciária pode reverter essa medida. Logo, qualquer familiar que tenha interesse pela guarda da infante precisará recorrer ao Poder Judiciário, à Defensoria Pública e se habilitar a esta guarda. Então, um bebê tão pequeno, está aí num abrigo, mas é a medida cabível, possível nesse momento. Justamente porque os pais disseram que não têm condições financeiras de sustentar a criança, então agora segue aí todos esses trâmites em busca de uma família extensa, que são justamente os avós, tios ou parentes próximos. Aí será feita toda uma avaliação e fica a cargo da Justiça determinar, se eles, a partir de então, terão condições de ficar com essa criança ou, enfim, ela será colocada para adoção. E além disso, começou ontem, o mês de maio, ontem foi 1º de maio, eu conversei com o conselheiro tutelar também a respeito da campanha Maio Laranja. Agora, no mês de maio, inclusive, eu estou até nessa cor, que leva a cor da campanha, estão sendo reforçadas as ações para inibir ou para evitar crimes de violência sexual, seja contra crianças ou adolescentes. O conselheiro tutelar deu mais detalhes sobre essa campanha, que já existe durante todo o ano, esse combate à violência sexual, mas que agora, nesse mês de maio, Maio Laranja ganha mais força, e ele explicou aí como proceder, os sinais que os pais e responsáveis devem levar em consideração e, se for o caso, denunciarem. A campanha do Maio Laranja, iniciado ontem, é uma campanha que se reverte de uma importância preponderante no que diz respeito à prevenção e ao combate a casos dessa natureza, pois ao longo de toda essa campanha
nós explicamos, enquanto atores da rede de proteção à criança e adolescente, quais são os sinais de natureza física e psicológica de que uma criança pode estar sendo vítima de abuso sexual. Explicamos que, conforme o artigo 218 do Código Penal, estupro de vulnerável não é só a conjunção carnal, mas a prática de qualquer ato libidinoso e, acima de tudo, divulgamos à sociedade os canais de denúncia pelos quais ela pode denunciar toda e qualquer situação de crime sexual praticado contra o público infanto-juvenil. Então, ele falava que em relação a esses sinais, se a criança, por exemplo, tem um tipo de comportamento e passa, a ficar mais isolada, os pais ou responsáveis ou pessoas ali do convívio, elas devem ficar atentas a qualquer mudança de comportamento, além de sinais físicos, No caso dessa criança, esse bebê que a gente acabou de citar, a mãe percebeu ali algumas diferenças nas partes íntimas dessa criança, Afinal de contas, estava sendo vítima de violência sexual, foi isso que alertou a mãe e que infelizmente ainda teve que presenciar toda essa violência contra esse bebê. Então, fica esse alerta. Maio Laranja é o mês da campanha, mas esse alerta deve seguir por todos os dias, E o conselheiro tutelar deixava 2 contatos, o Disque 100 e também os conselhos tutelares que ficam divididos em todas as zonas da cidade. Aline. Recado mais que importante e necessário, Sempre a gente está precisando reforçar essa informação, porque às vezes sinais que as próprias crianças emitem são ignorados pela família, pelos mais próximos, e não podem, tudo precisa ser avaliado. As crianças não sabem falar diretamente, elas emitem alguns sinais e aí é que o alerta deve ser ligado. Muito obrigada, Grace. Até mais.